Me ajeitando aqui. Eu tô ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Sim, sim, estou sim. Você também, ok? Que bom. Tudo ok. Só tá travando um pouquinho você aí. Tá travando eu um pouco? O áudio tá só um pouquinho atrasado. Madruga, Tá ouvindo? agora eu estou te ouvindo. Mas o meu áudio está atrasado? Tá um pouquinho atrasado. Deixa eu mudar minha rede de conexão aqui. Tá bom. Bom, mudei a minha conexão. Vamos ver se altera Ó, alguma ó, coisa. Ficou melhor para você agora? ficou. Agora você pegou a rede da NASA. Ah, essa daqui, essa é a rede do meu filho, que ele joga. Ele adora jogar Free Fire. Online? Ah, tá. Ele pega a melhor rede e aí congestiona aqui tudo. Eu falo, opa, deixa eu derrubar um aqui para eu conseguir fazer minha live. E aí, Kelly, tudo bem? Que prazer ter você aqui. Com o seu trabalho aí, que é fantástico. Dei bastante olhada nos seus vídeos, já tenho acompanhado o seu trabalho já tem um tempo, né? A gente já se conversou um tempo atrás. E antes de tudo, né? Para quem ainda não viu, a Kelly vai dar uma live aí com a gente, falar sobre dicas de venda. Ela tem muita coisa, tá? Para passar pra gente, muita coisa legal. E aí, antes de tudo, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua carreira, um pouquinho do seu trabalho, para a gente poder seguir aí com a live. Legal, combinado. Bom, primeiramente agradecer. Eu adoro a página Madruga Bancário. Obrigado. Acho, eu não tenho dúvidas que o humor é para gente inteligente, né? A gente sabe que tem até os estudiosos aí dizem que pessoas com senso de humor aflorado são pessoas muito inteligentes. E sou fã e estou muito contente em estar participando aqui com você e compartilhando o conteúdo. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Kelly Evangelista, eu sou especialista em técnicas de vendas e persuasão. Fui bancária por 9 anos, comecei minha carreira no Santander e logo depois eu fui convidada mercantil, enfim. Tive aí tenho uma bagagem muito boa no quesito conteúdo, produto financeiro, tá? E hoje eu ajudo bancários a atingirem suas metas, chegarem 100% da meta, porque eu sei o quanto o banco exige essas metas cada vez mais alta, a gente Aham. sabe da pressão que é. E eu tenho a minha consultoria comercial hoje, minha consultoria de vendas, que é a Venda Corp. Eu faço prospecção corporativa para o segmento B2B, mas Que ano legal. passado eu resolvi abrir uma perninha aqui da consultoria, que é para ajudar os bancários a terem mais assertividade nas suas vendas, no seu tempo dentro do banco, porque eu penso assim, se lá atrás, né, quando eu comecei, alguém tivesse me ensinado o que eu sei hoje, talvez eu teria chegado muito mais rapidamente nos cargos que eu almejei dentro do banco, nas conquistas. E a minha missão Alô, tá me ouvindo? Tá travando aí. Eu travei também? Oi, agora travou voltou? também. Tá. Voltamos. Vamos lá, eu escutei até a parte que. Voltamos? Voltamos, eu tô ok. Ok. Tá travando bastante, né? Deixa eu te falar. Eu ouvi até a parte do. Se você tivesse alguém para te ajudar,
você teria chegado mais rápido nos cargos que você queria. Sim, sim, exatamente. Porque todo mundo, a Kelly está travando, está travando. Você está me ouvindo agora, Madruga? Eu acho Eu que estou está ouvindo, tá perfeito. excelente, então. Eu acho que o pessoal tá voltando. Eu percebo que tudo é repassar conhecimentos. Eu vejo que os bancários têm sede de aprender as coisas. E o Aham. banco, ele tem ele dá muitos informativos sobre produtos financeiros, como funciona, características técnicas de cada produto, mas treinamento de vendas mesmo, eu percebo que os bancários não têm efetivamente técnicas de negociação, técnicas de fechamento. É um banco ou outro que oferece isso. Então, por isso que eu resolvi compartilhar esses conhecimentos com vocês, né? Que legal. E realmente é isso. A gente acaba aprendendo na luta, na garra ali. Às vezes a gente tem um colega que é parceiro, que ele dá umas dicas, mas tem gente que não ajuda em nada. E a gente cai no meio da selva ali, a gente tem que ficar prestando atenção, olhando, né? É verdade, é verdade. E às vezes muito falta isso. E no tempo, né, que eu entrei no banco já 6, 7 anos, 8 anos atrás, Que e legal. com a, com a galera que tinha antes, não tinha um trabalho assim, né? E hoje, com a chegada e advento das redes sociais, com a multiplicação da informação, acho que isso está abrangendo muito mais, a gente está conseguindo ficar mais capacitado. Você vê, tem uns meninos aí, professor Antônio, Sim, Tiagão, o Kleber da Top Invest. Então, certificação tem ficado uma coisa muito mais fácil de a gente alcançar, de a gente estudar. E eu acho que é muito importante o seu trabalho para a gente poder alcançar, né? A gente chegar nos nossos objetivos, na nossa meta, que é tão alta, tão desgastante, que mexe tanto com a nossa mente. E aí eu queria que você pudesse dar o máximo de dica aí que você pode dar pra gente, mostrar o máximo de coisa aí pra gente poder chegar. vamos sim. Claro, com certeza. Eu costumo dizer que um bom bancário, um bancário de performance, um bancário que performa bem no banco, ele tem que ter duas vertentes muito fortes, né? Que é conhecimento técnico dos produtos, como você mesmo disse, a questão da certificação. Hoje está muito melhor para ter esse tipo de conhecimento, mas também não pode Aham, esquecer de conhecimentos técnicos em vendas. E vendas é uma ciência, né? sim. Existe todo um caminho. Eu costumo dizer que a venda ela tem que ser orquestrada. O bancário ele é um vendedor de produtos financeiros e ele não é um tirador de pedido, que é aquela coisa, vai um segurinho aí, faz isso aqui, me ajuda aqui, né? Então, se você souber orquestrar, ter um bom relacionamento com esses clientes, a chance de você ter sucesso, ela aumenta e aumenta consideravelmente. Antes da gente falar sobre técnicas de vendas, eu gosto muito de falar sobre a persuasão. Muita gente confunde, Madruga, persuasão com manipulação. Fala, não, eu vou Aham. ser persuasiva, eu vou hipnotizar o cliente, eu vou colocar ele na parede e falar, é o seguinte, ou fecha esse seguro aqui ou seus dias estão contados. Tem gente que acha que é um processo assim mais incisivo, quando na verdade Hipnótico. hipnótico, acha que vai colocar lá para o cliente, olha, assina aqui, por favor. E não é bem assim. A verdadeira persuasão, ela consiste em fazer a pessoa acompanhar a sua linha de raciocínio. E se tratando de vendas, se você conseguir conduzir a ideia do seu produto de uma forma favorável para o sim, isso é a persuasão. Tá? E eu vejo que tem muitos bancários com dificuldades em abordar o cliente, fala, Kelly, qual é o momento certo para eu fazer oferta? Eu uso um script ou não uso? Como eu organizo o meu tempo? Então, o bancário ele tem que ter a ideia de que é um conjunto de técnicas, é um conjunto de habilidades que vai fazer ele performar bem no banco. Às vezes a pessoa chega no final do mês e fala, meu Deus do céu, agora, Kelly, dá uma dica aí, pelo amor de Deus, eu preciso vender consórcio. É um trabalho orquestrado, não é assim imediatista. E dentro do banco, a gente sabe que às vezes a gente tem isso com a gente de
bancário está todo momento apagando incêndios, né? É telefone tocando, é cliente que para na porta giratória, é o gerente enchendo o saco, é Aham. reposição, você fica assim, ai meu Deus, o que eu faço primeiro? Mas às vezes vocês se sentem perdidos. Mas a boa notícia que eu tenho para vocês é que assim, 99% das outras pessoas também se sentem assim. Até mesmo eu na minha vida pessoal. Eu tenho 2 filhos, eu tenho o trabalho da Venda Corp, eu tenho o Fala Bancário, eu tenho as questões da casa, eu tenho meu marido. Se eu não tiver uma organização, uma gestão efetiva do meu tempo, muito dificilmente eu vou ter êxito em qualquer área da minha vida pessoal. Então, é muito importante trabalhar com técnicas de gestão de tempo. E eu vou falar sobre isso aqui com vocês também. Vou dar uma super dica bem bacana, tá Legal, bom? legal. Falando de persuasão, é importante a gente falar um pouco sobre neurociência, né? O que é neurociência? É um estudo do cérebro, do comportamento humano, e grandes empresas elas já sacaram isso e faturam milhões. Então, qual que é a ideia? Trazer essa expertise de mercado, de vendas, de técnicas, e trazer para a realidade do bancário, que é isso que eu faço. Eu adapto as mais modernas técnicas de vendas, de persuasão, para a realidade do bancário, porque eu já tive 9 anos ali na linha de frente e eu sei muito bem como funciona isso. É importante vocês entenderem que o processo de decisão na cabeça das pessoas acontece sempre no nível emocional. A gente acha que o cliente, quando está ali na nossa frente, você fica assim, né? Você faz o seu julgamento. Ah, eu acho que ele não vai querer isso daqui, não. Ah, essa taxa não tá legal. Ah, esse produto aqui não é legal. Nós temos nosso pré-julgamento, mas se você souber trabalhar as emoções do seu cliente, ele vai tomar a decisão ali no estágio emocional para depois justificar com a razão. Quer ver um exemplo? Eu, quando bancária, tinha um cliente que teve um problema seríssimo com o banco, e aí ele ficou muito pé da vida. E o banco queria reconquistar aquele cliente, queria que ele abrisse conta de novo, que era um cliente importante. Eu lembro que na época não era eu a gerente daquela conta. Mas depois de um tempo eu liguei para esse cliente e falei assim, olha, seu fulano, é assim, olha, o banco, eu sei que você não teve uma experiência legal no passado, mas assim, olha, se você Uhum. voltar aqui com a gente, ser nosso cliente, eu vou isentar você de tarifa, eu vou te dar um cartão sem limite, eu vou... olha, tipo mãe, banco mãe para ele. E ele falou assim, sinto muito, eu não quero. Por quê? Vamos analisar. Logicamente, financeiramente, era muito mais rentável as condições que eu estava oferecendo para ele. Mas a decisão dele aconteceu ali no nível emocional. Por quê? Veio à tona toda aquela sensação ruim que ele O passou mau com o atendimento, sim. mau atendimento, ele teve uma experiência péssima lá. Então, você percebe que às vezes a gente julga que aquela condição não é tão boa assim na sua cabeça, mas se você souber trabalhar as emoções do seu cliente, muito provavelmente a sua assertividade nas vendas, ela aumenta e aumenta muito. Né? Não sei se você já passou por uma situação dessa de achar que o cliente não ia fechar, e aí você conseguiu se conectar com ele de uma forma e de repente, pum, a venda aconteceu. Acho que isso Não, acontece muitas, eu, muitas po eu, vezes. eu posso dar até exemplo. Às vezes eu já olhei para cliente e falei assim, puxa, eu vou oferecer uma capitalização para ele. E aí você olha para a capitalização, você, puxa, eu vou oferecer essa única aqui de R$ 50, né? E aí eu falei assim, olha, vamos capitalizar seu dinheiro? Vamos guardar um dinheiro, alguma coisa assim? Ele, vamos. Eu falei, opa, facilitou. Aí, em vez de eu falar para ele, vamos guardar R$ 50, como colocar no PIC, Uhum. na capitalização R$ 50, eu falei, quanto você pode guardar? Ele, eu posso guardar uns R$ 500. Aí eu, tipo, me assustei, porque eu não esperava isso. Eu pensei ele com o meu bolso. E aí já Exato. mudou, eu já não fiz, legal. Eu já troquei a tela do computador, já entrei no consórcio. Já desisti da capitalização e vendi o consórcio para ele. Me livrei da meta de consórcio e capitalização, pensei em outros clientes. Mas já aconteceu muito de eu pensar, puxa, essa taxa do crédito aqui, 7,5%, o cara não vai querer. E o cara vai lá e Sim. contrata 10 mil, né? Virou 30 mil e o cara vai lá e fechou, né? Olha só.
É isso mesmo que acontece, exatamente isso. A gente tem a percepção, e é natural, não é? Fala assim, nossa, bancário, vocês estão totalmente errados. Isso é admissível, porque a rotina do banco acaba deixando, o seu cérebro ele quer poupar energia. Então, o que ele faz? Com base em experiências anteriores, ele começa a criar sinapses ali de pré-julgamento. Então, ele vê, esse cara, não vai, esse daqui não vai, esse vai. Mas não é assim. A vendas, quando você menos espera, você consegue fazer um negócio, como você falou, de repente o cara solta R$ 500. Não é mesmo? Exatamente. E aí opa, peraí, deixa eu mostrar o produto para ele. Mostrei o produto, ele falou, puxa, bem que eu vou guardar dinheiro, talvez eu troque de carro. E aí as coisas foram se casando. É sempre que acontece assim? Todo mundo aqui sabe que não é assim, sempre que acontece. Mas, às vezes, como você falou, a gente pensa com o bolso do cliente. Exato, exatamente. Sabe que tem uma história que eu costumo compartilhar bastante? Que uma gerente de um banco me ligou brava, 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 porque na época. Você está me ouvindo, Madruga? Travou um pouquinho você? Tô ouvindo, tô Madruga? ouvindo, Legal. Teve um tô tempo eu ouvindo. trabalhando na financeira e eu atendi uma concessionária de veículos importados aqui em São Paulo. E aí, um dia eu fui Legal. visitar o dono da concessionária. O que aconteceu? Um vendedor falou, Kelly, me explica aqui, olha, você pode só dar uma ajuda? Que esse cliente está com uma dúvida de antecipação de parcelas no CDC. Eu sei que ele não vai financiar com você, ele está vendo no banco dele, mas você pode, por gentileza, me ajudar? Eu falei, claro. Peguei minha HPzinha, fui lá, expliquei. E o cara era um cara extremamente franzidinho, assim, sabe? Miudinho. Você olhava assim para ele. E aí ele comentou que tinha uma. Aí eu fui conversando com o cliente, ele falou: eu tenho uma fábrica de sacos de lixo. E eu falei: nossa, olha o preconceito. Já falei: fábrica de saco de lixo? Ai, meu Deus do céu, né? E aí eu Uhum. olhei na ficha dele, ele estava comprando 5 carros de passeio. Ele estava trocando o carro dele, ele estava trocando o carro dos 3 filhos e da esposa. Eu falei, mas esse cara é Nossa. golpe, né? Eu falei, é golpe isso daí. Eu falei, ai meu Deus, cada coisa que aparece e do meu preconceito. E aí comecei a conversar com um tiozinho lá, nunca me esqueço o nome dele, seu João. Conversa vai, conversa vem, descobri que ele era mineiro, meu pai era mineiro, falei que ele lembrava meu pai, papo vai, papo vem. O que aconteceu? Voltei para a sede do banco, ele me ligou, falou assim, Kelly, olha, quanto está a sua taxa aí? Aí eu passei a taxa de CDC para ele, ele falou, olha, eu estou com a minha gerente do banco querendo fazer um financiamento, mas eu gostei muito de você, você pode vir aqui na minha empresa? Porque eu quero colher a documentação que você precisa aí para fazer o financiamento desses carros. E dava, assim, aproximadamente R$ 700 mil só de CDC. Nossa. Aí eu falei, claro, eu vou. A empresa dele fica em Diadema, aqui em São Paulo. Para quem é de São Paulo, lá tem muitas Aham. indústrias. Cheguei lá, Madruga, cara, belo de um escritório, ou seja, ele tem realmente uma empresa de saco de lixos, porém, ele tinha contrato com mais de 200 prefeituras em todo o Brasil para essas empresas de saneamento básico. Ele tinha contratos milionários com o setor público. Nossa. E aí na hora eu fiquei vermelha sozinha. Eu falei, nossa, gente, que pecado, né? Eu julgando aqui o tiozinho com empresa de saco de lixo. Isso deu uma repercussão tão grande, porque o meu diretor na época falou assim, eu quero saber quem é que fez R$ 700 mil em CDC com um único cliente. Então eu já tive um reconhecimento onde eu trabalhava. Que A gerente legal. do banco dele, não vou citar o nome, ficou super brava comigo. Então, assim, como isso aconteceu? Conexão, rapport, né? Então não julgue o cliente. Às vezes ele vai sentar lá na sua frente, você não sabe do potencial que ele tem. Então é importante trabalhar isso muito bem. E já até dá uma experiência também minha, às vezes a gente se cansa muito de um cliente, a gente está lá na mesa, a gente está arrumando uma documentação, a gente está procurando algum cliente na lista, e aí chega o cara, viu, vem cá, me ajuda aqui no caixa eletrônico, e aí o que, É, que a gente faz? Torce o bico. Se é no começo do dia, às vezes a gente tá com o nível de simpatia lá em cima, né? E aí ninguém gastou ainda, e aí a gente, oh, pode deixar, eu vou te ajudar, senhor. Opa! E aí, às vezes, quando tá lá no meio da tarde, no final da tarde, a gente vai perdendo, às vezes faz uma cara de bico, verdade. a gente vai bravo, aí a gente vai lá, faz, é só isso? Tá bom, tchau.
Porém, eu comecei a fazer um trabalho numa agência que comecei a ser o máximo simpático com todo mundo. Mesmo que eu estava com um dia ruim, mesmo que eu não vendi nada no dia, mesmo que alguma coisa deu errado na minha vida. E aí as pessoas começavam a me procurar. Poxa, cadê fulano de tal? Cadê fulano de tal? E aí, o que aconteceu? Aí você vai me dizer, você vai me falar tecnicamente. As pessoas ficavam muito mais aptas, aceitavam muito mais as minhas ofertas. Então eu falei, peraí, vem cá. Ó, eu tenho um produto novo aqui, uma proteção de vida, tal, vou proteger a sua esposa, que é, eu já sabia o nome muitas vezes, ó, Dona Maria e tal. Ah, putz, mas eu não preciso disso, não sei o quê. Mas você não é lá do Piauí? Seus pais estão onde? Ah, estão lá. Então, se acontecer isso, vai ter isso e aquilo. E aí fechava muito. Então, as pessoas já esperam, já vão num ambiente estressado do banco, como você falou. A gente vai num ambiente que é, às vezes, eles só querem ir lá, fazer o depósito, fazer o resolver e correr, né? Toda agência tem aquele cara, aquela mulher que vai todo dia, né? Mas e aí, quanto mais você é simpático, você vai gerando uma amizade com esse cliente, mais eu senti que ele ficou receptivo, como a Tailine agora falou, para minhas ofertas. Exatamente. Isso tecnicamente se chama rapport. É, Certo. falando em neurociência, nosso cérebro é dividido basicamente em três partes: cérebro primitivo, cérebro emocional e cérebro racional. O cérebro primitivo é aquele que praticamente a maioria dos animais tem, que é o cérebro instintivo, que funciona ali nos primeiros 7 segundos. Nesses primeiros segundos, a pessoa ela decide, né, o cérebro dela, a informação chega para ela via os 5 sentidos, né, visual, olfato, audição, paladar, mas aí passa pela medula espinhal, cai nesse primeiro cérebro, e aí o cérebro, qual que é a primeira informação? Eu fujo, eu corro ou eu fico? Estou em ambiente seguro. Eu gosto desse bancário, ele é agradável, ele sorriu, ele conhece um pouco da minha história, eu vou dar credibilidade para ele ou não? Então, depois que você vence esse cérebro primitivo, aí depois você começa a trabalhar as emoções. E muita gente tem Uhum. dificuldade, Madruga, de fazer esse rapport inicial. Tem pessoas que falam assim, mas eu não vou ficar com esse papinho com o cliente. Não é papinho. Papinho é. Não tenha papinho de elevador, claro. Ah, nossa, olha, choveu, hein? Oh, nossa, hein? Oh, tá, vai chover. Esses papinhos são péssimos. Você tem que realmente conhecer o seu cliente a fundo. Algumas técnicas, antes de você ligar para um cliente, ou quando você tiver o que fazer no banco, estiver tranquilo, você precisa analisar seu cliente. Rapport por telefone, fazer essa conexão inicial, é uma tarefa um pouco mais difícil, mas eu dou algumas dicas para vocês. Por exemplo, antes de ligar para um cliente, não sai atirando para tudo quanto é lado. Faz uma análise rápida, vê se tem algum contato que está para vencer, qual a data de aniversário dele, alguma coisa que você pode conectar. Porque é diferente de você receber uma ligação assim do seu cliente. Oi, sou fulano. Madruga? Tô aqui. Tá Tá me aí? ouvindo? Então tá bom. Agora eu tô. Que deu uma travada aqui. Mas aí, Madruga, se você observar, por exemplo, de ligar, vê se o cliente tem um contrato para você. Por quê? Porque você vai ter um assunto para puxar com ele. Você vai dizer assim, oi, seu fulano, tudo bom? Nossa, eu tô vendo mês que vem é o último mês daquele empréstimo que você fez. Olha só que legal, vai sobrar uma graninha extra, né? Que bacana. Então, seu fulano, tal, aí você emenda o assunto que você quer entrar. Porque você tem que quebrar o gelo, né? Você não pode já ligar e... Oi, tudo bem? É a Kelly do Banco X. Estou te ligando porque eu tenho uma oportunidade única para você. O banco liberou uma taxa XXX. Gente, não faça isso. Não é legal. Você tem que dar uma conectada antes de ligar. Ah, é aniversário. Você vai ver que semana que vem é aniversário do cliente. Liga, oi, dona fulana, tudo bem? Poxa, que legal, tô vendo aqui, semana que vem é seu aniversário. Que bacana. Olha, antes, se nós não nos falarmos, quero já deixar aqui garantido meus parabéns. Mas então, dona fulana, tal, aí você emenda o assunto, porque você dá aquela quebrada, sabe? Não dá para você ir direto no assunto, você tem que dar
uma sondadinha antes, senão não vai. Senão o cliente já fala, ó, não dá para falar agora, não quero falar com você, enfim, aí já era, acabou. Você perdeu um tempo discando, você perdeu um tempo se apresentando. Existem maneiras de você quebrar o gelo por telefone também. Pessoalmente, eu acho mais fácil, porque você utiliza técnicas da PNL. Algumas pessoas falaram aí sobre técnicas de PNL. Você consegue trabalhar com técnicas de espelhamento, você consegue acompanhar o ritmo de voz da pessoa, sorriso, as pessoas adoram sorrir, olho no olho, porque eu já vi muitos bancários atendendo cliente assim, né? Vamos imaginar, a câmera tá aqui, a pessoa tá falando, o bancário tá assim, ó, tá no mundo da lua. A pessoa detesta isso, né? As pessoas gostam de olho no olho. Então, por telefone é um pouco mais difícil, mas existe sim maneiras de você fazer esse rapport, criar essa conexão. Você costuma ligar muito, Madruga, para cliente, para vender? Você faz o telemarketing ou não? Sim, tem que fazer, senão não bate a meta. Mas eu tenho uma certa dificuldade de vender por telefone, efetivar a venda no telefone. E aí, por isso, eu tento trazer o cliente na mesa. Olho no olho é a conexão que eu consigo virar mais. Até eu Sim. estava comentando agora com o Juliano, ele é da Digital, e aí a gente estava comentando, pô, tá difícil vender por telefone, porque você precisa de uma atenção cliente e tá nessa situação. E aí, por telefone eu tenho dificuldade. Quando eu trago o cliente, ó, vem cá, vem conversar comigo, eu tenho uma proposta para te mostrar. E aí tem muito cliente que vem. Porém, ali no olho do olho é atenção. Opa, vem cá. E aí você traz o cliente para você. Você vai Uhum. mostrar seu produto, você tem que ter uma boa dicção, você tem que saber, como você falou no começo, conhecer bem o produto, né? E até uma outra moça falou sobre o script, né, de ligação. Acho que, assim como na mesa você não consegue vender para todo mundo, você não vai vender para todo mundo no telefone. Né? Às vezes, as pessoas, como você falou no começo, tem gente que fala no final do mês, me ajuda a vender tal coisa, bater minha meta de consórcio, me ajuda a fazer não sei o quê. Não tem um script que você fala, puxa, esse é mágico, esse é hipnótico, esse é o que vai fazer. Esse é o que vai fazer todos os clientes assinarem e você vai ser o cara. Eu acho que, como você falou, é o planejamento estratégico que vai te levar a você chegar. E aí você vai colocar as técnicas dentro da venda para poder fazer. Se você não tiver planejamento de tirar os produtos logo no começo do mês e não deixar para o final, não tem o que fazer. Não vai vir o, o Gandalf, o mágico, para poder agir batido, meta batida. Sim, sem dúvidas. Planejamento é tudo. Você tem que ter um planejamento, qualquer área da sua vida, principalmente vendas. Como eu falei, bancário não é tirador de pedido. Bancário, ele vende, você trabalha com o dinheiro das pessoas. Então, quanto mais assertivo você for, quanto mais incisivo você for no quesito técnicas de vendas, benefícios do produto, a sua chance de ouvir um sim, ela aumenta consideravelmente. Então, não adianta esperar a fórmula mágica na última semana do mês. Você precisa se planejar, você precisa se organizar. É fundamental, Madruga, que os bancários separem. O resultado ele é incrível. Eu falo por experiência das pessoas que eu dou a mentoria aqui, que se você conseguir dedicar 1 hora do seu dia, exatamente 1 hora do seu dia, para fazer ligações, mas são ligações direcionadas. Alguns bancos têm, por exemplo, agenda, lista, o Itaú tem algo do tipo, o Santander também tem uma outra nomenclatura, mas são clientes que são propensos a fechar já um produto. Então, são contatos quentes. Você já tem que se organizar para logo de manhã, o primeiro horário, quando você chega no banco, o que acontece? O ser humano ele é tendencioso à procrastinação. Então, a gente tem que Aham. fazer o que é mais fácil primeiro, o que vai te consumir menos. Então, você chega no banco, aí você vai, liga o computador, responde aquele e-mail não tão importante, aí você escuta o seu amigo lá contando do final de semana, daí toca a sua mensagem no WhatsApp, aquela piadinha do grupo, você dá aquela compartilhada. Quando você vai ver, bum, a agência abriu. Você perdeu 1 hora do dia que se você tivesse ali inspirado, sentei, opa, hoje eu cheguei aqui e vou me dedicar a isso.
você consegue praticamente dobrar. Eu fiz um teste com alguns bancários que eles conseguiram dobrar a produção deles só com 1 hora por dia extremamente focada em ligação. Era das 9 às 10. 15 minutos para se organizar, para quais clientes vai ligar, e os outros 45 minutos ligando. Num prazo de 2 semanas, 14 dias, já tinha bancário que já tinha batido a meta de todos Que os legal. produtos. Por quê? Porque teve foco, porque teve disciplina, teve concentração. Tem um estudo que fala que as pessoas elas levam em média de 7 a 14 minutos para recuperar a concentração em algo, quando é interrompido. Então, se você está lá trabalhando e você tem interrupções, seu cérebro demora um pouco para pegar no tranco, digamos assim. Então, é muito importante que você não seja interrompido se você está focado numa tarefa. Avisar até os colegas, avisar o gestor, olha, eu tô com uma meta aí de todo dia de manhã eu vou fazer ligação, então se tiver alguma coisa para falar comigo, ó, meu celular tá até aqui no canto, eu nem quero, eu tô focado. Isso é legal para você, as pessoas vão te ver com bons olhos e vai ser muito bom para o seu resultado. Eu tenho aqui depoimentos de pessoas que tiveram excelentes resultados com isso. Então é muito importante se organizar. Kelly, Certo? Uma certo. coisa... Pode falar, desculpa. Não, imagina. Só para eu não esquecer. Sobre técnicas de vendas, depois que você se organiza, depois que você consegue saber para qual cliente você vai ligar, esses dias aqui eu vou ligar para esses para vender consórcio, porque consórcio é mais difícil e ser mais direcionado, aí você consegue pensar nas técnicas que você vai usar, qual técnica de vendas você vai usar para vender a determinado produto. Eu costumo fazer uma analogia, eu fiz até um post ontem sobre o Homem de Ferro. A armadura é extremamente tecnológica, né? Então, ele tem ali, na hora que ele vê o adversário, a armadura dele faz as pesquisas e vê qual é a arma mais efetiva para aquele adversário, para aquele monstro que ele tem que combater. Em vendas é muito parecido. Você tem que saber qual é a técnica que vai se encaixar melhor. Então, eu vou passar aqui para vocês agora 2 técnicas que funcionam para muitos produtos, para vários produtos. É só você adequar o momento ali para fazer a oferta. Lembrando que é importante fazer o rapport, gerar conexão, solucionar o problema ali do cliente, gerar uma reciprocidade, tem um gatilho mental da reciprocidade, tem um vídeo meu que fala sobre isso. Aí depois que você tá numa área legal, o cliente está sorrindo para você, o cliente está sentado confortável na sua cadeira, ele está à vontade, ele aceitou uma água, um café, aí você vem com a oferta, porque a sua oferta, dessa forma, ela vai soar como um conselho financeiro, não como uma venda empurrada. Tem uma técnica que eu costumo ensinar, que é a técnica de aversão, a técnica de apelo à identidade. Depois que você explica o produto para o seu cliente, como funciona, né, as vantagens, os benefícios, fala tecnicamente, você pode fazer o fechamento assim. Vamos imaginar que você atende um PJ, uma empresa, e tem um empresário lá na sua frente. E aí você diz para ele, fala, olha, fulano, como o bom empresário que eu sei que você eu não tenho dúvidas que você vai enxergar o verdadeiro valor, o verdadeiro benefício dessa oferta aqui que eu estou fazendo para você. Quando você fala isso, o que acontece na cabecinha lá da criatura que está na sua frente? Bom, se eu não aceitar essa proposta, eu estarei sendo um mau empresário. Por quê? Porque você já conduziu ali, tudo é forma de falar. Então, se você falar, olha, como bom empresário que você ele, opa, eu sou um bom empresário. Poxa, é verdade, né? O que ele me passou aqui. Então, essa técnica funciona muito. Funciona, por exemplo, para seguro de vida. Você pode usar... olha, fulano, como bom pai de família que eu sei que você eu tenho certeza que esse seguro aqui faz todo sentido para você, caso você venha faltar, caso você tenha um acidente, né? A pessoa fala, não, eu sou um bom pai de família. Não, é verdade, faz sentido o que ela está falando. Então, a chance de você conseguir o sim, ela aumenta consideravelmente. É uma técnica que eu chamo de apelo à identidade. É muito legal. Oh, legal. Eu posso dar um exemplo que aconteceu, até tem alguns clientes, né? Uma vez eu fiz um curso no próprio Itaú, Tá. que alguns clientes são curiosos, outros são
eles querem ser mais detalhistas, né? Já são os tipos de clientes. E eu utilizei uma técnica, né? Assim, que eu, no momento, quando eu fiz o curso, eu falei, ah, cara, isso não pega. Isso não... Batidão lá na agência é outro papo. Lá é tiro, buraco e bomba, né? E aí eu fui tentar a técnica e deu certo. O que aconteceu? Eu tinha um cliente, ele era um motoboy, e tem dinheiro, então ele trabalhava muito direto. Ele lá com mais de 20 mil na conta, não queria aplicar, não queria fazer produto, não fazia seguro, não fazia nada. E aí ele ia lá tirar dúvidas, quanto tá a minha fatura, quando não sei o que lá. E aí eu atendia. E aí eu peguei e usei a técnica, deixei ele curioso. Eu falei assim, ah, você já está concorrendo no sorteio? Que sorteio? Ah, não, tem bastante cliente que está concorrendo, eu achei que você tava, tá bom? Beleza. E aí eu fiquei quieto e continuei mexendo no computador lá, fingindo que estava fazendo alguma coisa para ele. E aí ele, que sorteio é esse? Não, então, tá tendo um sorteio aí de 1,5 milhão aí toda semana, mas imaginei que você tava, quase todos os clientes assim que tem uma conta boa igual a sua, eles têm, então eu imaginei que você já tinha. Ele, ah, é? E quanto que é? Ah, R$ 100 por mês aí você tá concorrendo. Ah, é? Não, faz, eu tô querendo fazer. E aí eu fiz a capitalização para ele, que ele nunca fazia nada. Eu falei, Olha só, caramba. E aí você entra num subconsciente que às vezes você acha que não vai funcionar. Pode ser que o outro cliente realmente não funcione. Mas é exato. uma técnica e pode dar certo. E deu certo. Tá vendo só? É o gatilho mental da curiosidade, são gatilhos. Quando você Sim. usa. O que que é o gatilho mental? O nosso cérebro, para você ter uma ideia, ele toma em média 35 mil decisões por dia. Isso no nível consciente e inconsciente. O que que é nível decisão inconsciente? É aquela que você não vai ficar pensando qual mão você vai escovar o dente, se você vai começar a escovar pelo lado esquerdo, lado direito, se você, quando você está dirigindo, você vai falar assim, a primeira, segunda, terceira, são decisões É inconscientes. automático. É automático. E tem os gatilhos para as decisões conscientes, que traz emoções. O gatilho que você usou da curiosidade é fantástico, ele é muito usado. Por quê? As pessoas, elas preferem mais não perder do que ganhar. Quando você disse assim, você não está participando, na hora o gatilho, a cabecinha dele fez assim, como assim? O que eu estou perdendo? Como assim? Né? Porque se você já tivesse ido, assim, conversado com ele, já falando assim, olha, isso daqui você concorre a isso, isso e aquilo, ele não daria tanta bola. Mas quando você falou assim, você não está participando, e aí ele falou, caraca, o que eu estou perdendo? E foi fantástico. São estímulos, como o próprio nome diz, gatilho, que faz a pessoa tomar decisões. Então, nós temos gatilho da curiosidade, da afinidade, gatilho mental da escassez, são vários gatilhos aí que dá para usar. Que legal, fico feliz. É mais uma, vivendo e aprendendo. Essa do gatilho aí, É como assim? verdade. Você não tá participando? O cara se sentiu um peixe fora do mundo, né? Não é nem do aquário, do mundo, porque ele estava fora. Olha só que legal. Não, e ele se sentia, tipo, o cliente diferenciado. E eu colocando ele fora da caixa, ele se sentiu excluído. Ele, não, como assim eu tô excluído dessa? E aí foi aquele, tipo, Claro. deu uns 30 segundos, eu acho, sei lá, 20 segundos. Foram, parece que, os mais longos e silenciosos e curiosos, eu acho que, da vida dele. Ele virou e aí ele, pum, ele foi lá e mordeu a isca e falou, que sorteio é esse que eu não tô participando? Tá? E aí, pronto, fechado a venda. Olha só que legal. Tem um gatilho de um consórcio. Muitos alunos meus falam assim, Kelly, nossa, eu fecho muito consórcio usando essa técnica, que é da prova social. Tem o gatilho mental da prova social. O que que é isso? Nós somos acostumados, desde os primórdios, a pertencer a grupos, né? Então, se você tende a tomar decisões onde grupos estão fazendo a mesma coisa. Não é à toa que tem modas de corte de cabelo, modas de roupa, as pessoas tendem a acompanhar umas às outras. E tem muita gente, quando você vai começar, cliente, você vai falar de consórcio, aí eles já te cortam e falam assim, ih, consórcio, minha filha. Não, ó, meu vizinho disse que isso aí ó, é uma porcaria, isso aí é furada, viu? Isso aí não é bom, não. O que eu fazia? Tem um site da ABAC, que é a Associação Brasileira de Consórcios,
que são todas as empresas de consórcio, alguns bancos também estão lá, e eles falam, se você for na aba press releases, notícias, eles falam muito sobre crescimento de consórcio. Então tem algumas notícias, na época, você tem que olhar lá, mas acho que do ano passado tem notícias, consórcio cresceu 20% no ano de 2019. Aí quando o cliente falava assim, não, isso é uma porcaria, isso, aquilo, eu falo, ó, licença, deixa eu só compartilhar uma informação aqui com você. Ó, essa associação aqui, olha só, eles colocaram que teve um crescimento de 20% em cartas de consórcio. Será que é um produto ruim? Não sou eu que estou falando que é um produto bom ou não. Se teve um crescimento, quer dizer que é um produto bom. Você não concorda comigo? Você há de convir que não sou eu que estou falando. É aqui, ó, tá aqui, ó, provando. Aí a É, pessoa, é nossa, um fato. é um fato. Aí a pessoa, você consegue mostrar para ela que o que você está falando não é bobagem. Isso, o gatilho mental da prova social também, muitos bancários usam para capitalização quando algum cliente na agência é sorteado. Porque tem muita gente que fala assim, não, eu não tenho, nunca ganhei rifa, nunca ganhei bingo, não vou ser sorteado na capitalização. Mas aí, se você tem algum case assim, de uma agência próxima da cidade ou da sua própria agência e contar ou tiver como mostrar isso, a pessoa fica abismada. As lotéricas já fazem isso. Eu confesso que eu mesmo já fiz uma fezinha numa lotérica que estava lá. Saiu daqui o ganhador da Loto Fácil. Eu falo, eu quero fazer uma fezinha lá também, né? Então, é esse gatilho que as pessoas precisam para tomar decisões. Porque as pessoas são meio devagar, sabe? Às vezes nem elas sabem o que elas querem, o que elas precisam. Se você der aí que entra a persuasão. Você vai dar o direcionamento para que ela tome a decisão favorável para a sua oferta. Isso que é a persuasão. Não é hipnotizar, não é manipular, não é pôr um 38 na cabeça do cliente. É conduzir uma negociação. E eu até uma outra pessoa falou logo no começo da live, né? Ah, assim, como a gente falou, não tem segredo, né? Você tem as dicas, você tem a sua forma de vender, você vai desenvolver as suas, dentro das técnicas, a sua forma de falar, a sua forma de vender, a sua forma de trabalhar, né? E, e assim, eu acho que vai ter clientes, por exemplo, você vai na loja, deixa eu pegar uma loja, todo mundo, Renner, por exemplo, você vai na Renner, tem gente que vai lá e compra blusas na Renner, mas não compra calças jeans na Renner, porque prefere usar de outra marca. O fulano de tal compra camisetas na Renner. Não, mas eu não vou comprar camisa social para trabalhar no banco. Eu vou comprar em outra loja. Eu acho que encaixa muito também que as pessoas, que nem veio uma pergunta, como vender consórcio para pessoas ricas? Eu acredito que seja mais fácil. Eu já vendi muito mais fácil consórcio para pessoas com mais dinheiro do que pessoas que têm menos dinheiro. Porque, poxa, vamos guardar um dinheiro, vamos aqui dentro de uma carta de crédito, você tem essas possibilidades, o produto funciona assim. Poxa, às vezes R$ 500 para uma pessoa que tem dinheiro não é muito dinheiro. Às vezes para a gente, pô, é uma baita falta, né? Vai fazer falta no nosso orçamento mensal. Exato. Mas vai ter gente que é rico e o cara, não, eu prefiro colocar esses R$ 500 numa aplicação, eu vou mandar para minha corretora. E aí ele não vai comprar calça jeans na sua loja, mas ele vai comprar seguro, né? Ele vai comprar camisetas na sua loja, né? E a gente tem que entender cada perfil de cada cliente que está dentro da nossa carteira. E sobre esse da curiosidade, você falou sobre os sorteios do Pique, eu já vi muito caixa vender. Eu vou lá pedir uma ajuda lá no caixa, fazer alguma pergunta e o cara tá fechando lá uma capitalização e ouvi ele falando, puxa, saiu um ganhador aqui da capitalização. Muitas vezes era verdade, teve agentes que era mentira, mas vendeu e saiu. Você tem que. É claro que se o que for íntegro para você, nossa, tá mentindo, que horror, nossa, Kelly, você vai ser presa. Mas nós somos persuadidos a todo momento. Eu Sim. costumo dizer assim, que produto de banco não é cigarro. Tem até um vídeo que eu falo sobre isso, porque às vezes eu vejo o bancário falando assim, mas eu não vou vender isso para o cliente, porque não é um produto bom para ele. Gente, a gente está falando de dinheiro, a pessoa tem pessoas que não conseguem guardar um dinheirinho, então um determinado produto é
é bom para ela. Tem pessoas que não são disciplinadas para investir, ou tem medo, ou não conhece sobre produtos. E para ela aquilo é bom. Diferente de cigarro. Você não vende cigarro, que é um negócio que mata a pessoa, certo? E as indústrias, hoje é proibido, mas tinha muitas propagandas, muito marketing em cima disso. Então, o produto de banco não é algo ruim que você vende. Tem que tirar esse estigma um pouco, porque, por exemplo, o consórcio, como você falou, algumas pessoas que têm muito dinheiro, às vezes você até consegue vender porque é fácil, porque às vezes ela, assim, ela é um médico, não entende nada de finanças, não entende de investimento, é conservador, não quer saber de ficar acompanhando taxas, ele não quer saber disso. E se você não fala consórcio, você fala, olha, fulano, eu quero bater um papo com você aqui sobre aumento patrimonial, o que você acha? Vamos falar sobre isso? Exatamente. Então, você muda a forma que você aborda o cliente, aí é completamente diferente. Você já está com 0,5% da venda fechada. Não adianta você ficar falando tecnicamente, porque nós, né, a gente tem uma certificação, o mundo, os termos da área financeira é muito fácil, a digestão é fácil para a gente, mas se você começa a falar muito difícil com um determinado cliente, claro, tem um outro que já entende mais, mas a grande maioria não entende de nada do mercado financeiro. Então, se você trabalhar bem os sonhos, as emoções dele, a sua chance, a sua assertividade aumenta muito. Teve E, Oi, pode falar. não, não, pode falar. Teve o Rafael falou assim, olha, por conta da pandemia teve redução nas ofertas de lances. Dá para aproveitar a galera que tem grana e fazer o cálculo para contemplação. Então é mais um Ótima. argumento aí que você... Gostei dessa observação. Que você pode ali separar, falar, olha, esses aqui que falaram que não tem dinheiro para lance, quando eu ofertei, se interessou, mas não tinha dinheiro, olha só que argumento bom para eu ligar para esse cara agora. E às vezes em 1 ou 2 dias de ligações você já bate a meta do consórcio em nem uma semana, né? Você já fica livre disso daí. Teve uma pessoa que pediu também dica para vender seguro de vida. Teve umas 3 pessoas. O que eu costumo, qual que é a frasezinha ali de efeito que funciona bastante para seguro de vida? No momento ali, né, da conversa, é claro que você não vai chegar, a pessoa sentou na sua frente e você já faz essa pergunta. Mas quando encaixar, você fala assim, fulano, de 0 a 10, quanto você julga importante, quanto que você classifica importante a segurança financeira da sua família? Muito provavelmente essa pessoa ela vai dar uma nota de 8 para cima. E se ela disser 8 para cima, a venda já está, o seguro já está fechado. Por quê? Porque se você, a hora que você fizer a oferta e ela disser não, ela não vai estar sendo congruente com o que ela acabou de afirmar para ela mesma, que a Sim. segurança financeira da família dela é importante. Então são joguinhos, essa é a persuasão. Você consegue fazer fazer a pessoa ela mesma vender o produto para ela. Você só está assim, ó, jogando a isca, Sim. como o E, banco. e tem, e tem gente, Kelly, eu agora vou falar sobre nós mesmos. Tem gente que fala, puxa, o banco quer que eu venda um seguro de R$ 34, de R$ 40, de R$ 50 para o cliente e ele não tem dinheiro. Acho que assim, tem gente que, muito de nós brasileiros, né, a gente não acredita no produto por causa da pirâmide financeira que é o Brasil. A gente não tem essa cultura, né? Até escutei hoje isso numa reunião com o GRA, e aí foi mostrada essa pirâmide financeira que está de ponta cabeça. Então, primeiro, a gente protege o nosso carro, né? Segundo, a gente protege outra coisa, e por último, a nossa família. E aí, até uma dica, uma técnica também, você mostrar isso para o cliente. E muito da gente, eu vou dizer, a gente vai vender e nós não acreditamos no produto porque a gente acha, puxa, isso não é bom, não é gostoso, eu não gosto, eu não sei, eu não acredito. E aí a gente vai criar essas muralhas, essas barreiras que vai impedir até a gente criar argumentos para poder vender para o cliente. E seguro, se você for ver em outros países, as pessoas, os cidadãos dão muito valor, porque protege a Exato. família. Poxa, se eu faltasse, minha família, se minha esposa, meu filho vão estar protegidos. E aí a gente vai lá, não, vou proteger meu carro, porque se acontecer alguma coisa, eu vou pagar o terceiro, eu vou isso, eu vou aquilo, e esquece o primordial que é a família. Então é disso,
Acho que desse gatilho da nossa própria mente também. Exato. E quando você fala, você começa a não falar difícil com seu cliente, técnicas, a policy, aquelas terminologias malucas. Não, você fala, faz uma perguntinha, olha, de 0 a 10. Olha, deixa eu te explicar aqui. Você sabia que aqui no Brasil não é cultural? Aí você fala de pirâmide, assim como você explicou agora. O cara fica, nossa, que legal, você está levando informação de qualidade para ele. Nunca ninguém, assim, dificilmente ele vai esperar isso de um bancário quando começa a fazer ele pensar. O que faz a pessoa ter admiração por você? Quando você faz perguntas que ela mesma faz questionamento, fala, poxa, nunca tinha parado para pensar no que essa pessoa está falando. Como faz sentido, né? Gostei desse bancário. Legal. Isso me soa como um conselho financeiro, não como uma venda empurrada. É Sim. esse conceito que o bancário ele tem que ter. E como você falou, Madruga, acreditar no produto. Porque imagina só, eu fiz uma brincadeira numa live passada. Vamos imaginar aqui uma banda que você detesta, um cantor que você odeia. Aí chegou aqui para mim Pablo Vittar, Luan Santana, chegou um povo desse aqui. Falou, agora imagina você tendo que vender ingressos desse show. Você não vai vender, porque você não acredita, você não gosta da Uhum. pessoa, do artista. Então, se você tiver em mente e falar, poxa, olha, quantas pessoas eu já ajudei, nem sei, com seguro de vida? Quantas famílias usaram realmente, foram beneficiadas com isso? Quantas pessoas tiveram o prazer de ter um carro ou uma casa com um consórcio que eu vendi? Você tem que se pôr nessa posição de que o que você vende são veículos para que a pessoa tenha um sucesso ou que ela consiga ter êxito em alguma parte da vida financeira dela. Então, se você começa a pensar por aí, você começa a ver sentido no que você está vendendo. Exatamente. E a gente tem que acreditar e a simpatia acima de tudo. Né? Até falei na última live que muitas vezes a gente tem vários problemas em casa, muitas vezes a gente tem situações que parece que está dando tudo errado fora e a gente precisa chegar lá na agência com o máximo de ânimo possível para a gente poder acreditar na gente, acreditar no produto e vender, como aqui a Lilian está falando, vender esses sonhos, vender isso que vai funcionar para o cliente. Porque os produtos, se você for olhar, for ler, uh, são muito completos. São muito completos. Eles atendem de verdade o cliente. Sim, E a gente tem que acreditar nos produtos. exatamente. E quanto à motivação, Madruga, as pessoas falam assim, Kelly, mas como que. Às vezes é não em cima de não, é pressão, é problema, é e-mail de cliente reclamando, é aquela coisa toda. Independente da sua religião ou independente do que você gosta, você tem que identificar o que deixa você centrado. Então, assim, de manhã, antes de chegar no banco, não sei se você é religioso, faça uma oração. Se você gosta de ouvir uma música que te acalma, escute uma música. Se você gosta de falar com seus pais, que isso te traz uma sensação boa, se você gosta de falar com alguém, fale com essa pessoa. Procure um equilíbrio, porque é assim, né? Se prepara que o dia vai ser punk. Então você precisa preparar o seu corpo, a sua mente, a sua alma, para o que está por vir, né? Para você aguentar o dia. Então, é importante você, ou meditação, tem pessoas que meditam, é importante você separar ali 15 minutos antes de começar o seu dia para você se fortalecer e conseguir tocar o seu dia de uma forma mais assertiva, né? E aproveitando, Madruga, eu sei que o nosso tempo já está acabando, eu estou adorando. Eu, por mim, eu ficava aqui falando, 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 falando. Tá muito bom o bate-papo, eu gostei muito. E eu quero propor, eu quero oferecer como, digamos, cortesia para quem está assistindo essa Oh, live, que legal. né? Eu tenho alguns grupos de desafios. Eu tenho um desafio com alguns alunos chamado Desafio Meta Batida. Ele é um desafio semanal. São para alguns alunos do Fala Bancário, alguns mentorados, mas o que eu vou fazer? Eu vou selecionar alguns bancários que estão aqui na live para participar gratuitamente desse desafio. Eu até recebi aqui, não tem como eu mostrar aqui, eu vou compartilhar no Stories assim que terminar a live. De uma menina que no dia 30, uma funcionária de Santander, ela estava desesperada, precisava bater a meta de consórcio dela. A gente bateu o papo, colocou ela no desafio no dia seguinte, no último dia do mês ela conseguiu fazer uma carta de 26 mil e conseguiu fechar a meta. Olha que legal. Eu fiquei muito feliz com isso
E aí, como a ideia é ajudar, né? Eu vou fazer o seguinte: o desafio começa semana que vem, dia 13, na segunda-feira. Eu vou separar, assim, ainda não está disponível. A hora que eu desligar aqui, eu vou habilitar o botão do desafio. As pessoas Legal. se inscrevem lá gratuitamente e eu já vou fazer a seleção de acordo com o perfil dessa próxima turma para colocar essa galerinha aqui no desafio e depois contar aí como que foi o resultado. Não tenho dúvidas que vai ter gente aqui fechando, batendo a meta de algum produto, de alguma linha em 2, 3 dias com Show, as eu quero. ações. Entra lá. Eu vou entrar. Kelly, a gente tem mais ou menos 3 a 4 minutos. Eu queria Tá? que você falasse do seu trabalho, da sua Claro. página, fizesse seu jabá agora. Eu já. Opa! Tô vendo aqui, olha. Gente, para quem não me segue ainda no Instagram, o meu Instagram é Fala Bancário, me acha como Fala Bancário ou Kelly Evangelista. Eu tenho um canal no YouTube com muitas dicas bacanas de vendas. A ideia é fazer, eu já ajudei centenas, já treinei centenas de bancários em todo o Brasil. Tenho depoimentos de pessoas que, com a minha mentoria, com o meu treinamento, conseguiram atingir mais de 100% da meta em todos os produtos. Por quê? Porque existe uma condução. Eu tenho um método de trabalho que eu usei durante anos, que me trouxe muito sucesso e é isso que eu compartilho com vocês. Então, lá na minha página tem um e-book gratuito sobre 15 técnicas de persuasão para bancários. Você pode baixar. Ele é um guia rápido de gestão, leitura fácil. E se você já começar a aplicar as técnicas no dia seguinte, você já tem resultados. E tem esse desafio aí que eu vou selecionar algumas pessoas para entrar nessa turma gratuitamente, free. Então, preenche o formulário. Na minha página do Instagram tem um link. Quando você clica lá, vai aparecer desafio da meta. Aí você clica lá, preenche o formulário, é rapidinho e eu vou mandando as orientações para vocês, tá bom? Que O show. Igria Kelly, na bio. Quando você entra lá na página do Instagram, igual tá aparecendo aqui do Madruga, tem um link lá, é só clicar. Eu vou ativar até aqui o botão rapidinho, porque o povo já deve estar. Desafio meta show. batida. A página é Fala Bancário, né? O Insta. Fala bancário. Ah, Insta. show. Kelly, eu quero imensamente agradecer. O papo rolou tranquilamente. Dá pra gente ficar falando mais 1, 2 horas. É, Vamos deixar já pré-agendado uma live combinada entre a gente mais pra frente? Você topa de novo? Opa, com certeza. Vamos já nos organizar, trazer alguns temas atuais. Quero falar sobre Aham, trabalho home office, que está super ótimo, em alta aí para ajudar vocês, para trazer conteúdo de qualidade. perfeito. Gente, eu vou deixar a live salva. Se vocês quiserem assistir amanhã, no trajeto para o trabalho, ou em casa, ou até mais tarde, assiste, tá? Eu vou até dar uma dica aqui, que tem dado muito certo para muita gente. Me mandaram aqui, tá? NPS. Liguem para os clientes da carteira, falem da pesquisa. Se você não falar da pesquisa, você não tem 100% de NPS, tá? Todo mundo ligou NPS, NPS, sentou na mesa NPS, fez qualquer coisa NPS, 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 NPS. Põe isso na cabeça. Galera, descansa, aproveita, sai no horário amanhã, chega no horário no banco, igual a, a Daphne falou na última live, energia. Vamos seguir aí as dicas da Kelly e bora que amanhã a gente vai fazer um dia incrível. Combinado? Kelly, Com beijão, certeza. brigadão, viu? Para Tô você, obrigada. disponível. Precisar de alguma coisa, me chama. Tá aqui, salvo. Você tem meu contato. E boa noite. Ótimo. Você também. Boa